O presidente Lula reservou espaços na agenda para gravar vídeos de campanha com candidatos do PT e aliados que vão receber apoio nesse segundo turno. Quem vai falar um pouquinho sobre esse planejamento é o André Anelli, que chega agora. Como é que vai ser, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula teve uma agenda, de certa forma, atípica nessa quinta-feira, porque não houve nenhum tipo de compromisso oficial pela manhã. O presidente esteve aqui no Palácio do Planalto por volta de 9 da manhã, permaneceu pouco tempo e logo depois acabou deixando aqui então a sede do Executivo Federal e se dirigiu até a Granja do Torto, que é uma espécie de casa de veraneio da Presidência da República. Foi lá no local então, durante boa parte da manhã, que o presidente Lula gravou uma série de vídeos para propaganda eleitoral obrigatória, gratuita, principalmente na televisão, para os candidatos do PT que foram para o segundo turno e também para aqueles candidatos que não são do PT, mas que são apoiados pelo Partido dos Trabalhadores e que também se posicionaram, conseguiram então chegar até o segundo turno. O presidente Lula gravou então vídeos para Natália Bonavides, que disputa o segundo turno em Natal, Vinícius Castelo em Olinda, Lúdio Cabral em Cuiabá, Maria do Rosário em Porto Alegre e Evandro Leitão em Fortaleza. Esse último candidato, inclusive, vai ter a presença do presidente Lula em campanhas lá na capital cearense. O presidente Lula que embarca ainda nessa quinta-feira rumo, então, ao Ceará para dar uma força, então, a Evandro Leitão nessa disputa pelo segundo turno lá em Fortaleza. Logo depois, já no final de semana, o presidente Lula deve ter passagens por Belém, logo depois por São Paulo e também por Porto Alegre, com esse mesmo objetivo de acompanhar os respectivos candidatos. O presidente Lula estava até agora há pouco no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e lá ele recebeu Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, que desembarcou aqui na capital federal no início da tarde dessa quinta-feira, esteve com o presidente Lula lá no Palácio da Alvorada e os dois, então, acabaram gravando novas propagandas eleitorais. O Guilherme Boulos, ele que faz parte desse grupo, então, que não é do PT, mas que é apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. Além dele, o presidente Lula também deve se envolver diretamente nas campanhas de Igor Normando, no Pará, ele que é do MDB, Fuad Noman, do PSD, em Belo Horizonte, e Rodrigo Neves, em Niterói, ele que é do PDT. Portanto, o presidente Lula entrando de vez nesse segundo turno da campanha eleitoral, né, Evandro? E não só ele. Aqui no Palácio do Planalto também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, realizou uma reunião hoje com vários ministros que podem servir como cabos eleitorais dos candidatos que estão no segundo turno e assim poderem esses candidatos serem beneficiados pelos ministros que provavelmente funcionam como cabos eleitorais na avaliação do Palácio do Planalto. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, o que está acontecendo diante da digamos assim, infelicidade do PT de conseguir conquistar grandes prefeituras nesse primeiro turno? A ideia do presidente da República agora é tentar também esses partidos que hoje compõem de alguma forma a base dele ali no governo e obter e oferecer esses apoios para depois também ter essa fatia de negociação nesses locais, nesses redutos? A infelicidade é muita generosidade sua. Conquistou uma prefeitura de capital em 2016, nenhuma em 2020 e, por enquanto, nenhuma. O desempenho de várias eleições para cá tem sido pífio. Há uma série de problemas, né? A gente pode fazer um diagnóstico longo sobre isso, mas não é o caso aqui. Por exemplo, Fortaleza agora é uma chance real. O PT tem ganho eleições lá para o governo do Estado. E é uma cidade importante, uma das 5 maiores do país, onde a disputa está bem aberta. Agora, como eu disse aqui na segunda-feira, ficaram alguns ressentimentos de vários candidatos e regiões pelo fato do presidente ter se empenhado mais pela eleição do Boulos e muito pouco por outros. Agora, veja, numa cidade como Fortaleza, onde a eleição está muito equilibrada, é claro que um apoio
de um cabo eleitoral importante pode trazer lá 2, 3 pontinhos que, no final das contas, às vezes acabam fazendo diferença, como foi o governador Tarcísio em relação aqui ao prefeito Ricardo Nunes. Mas nenhum cabo eleitoral, por melhor que ele seja, ele vai tirar 10, 20 pontos. Isso ele não vai, isso é uma bobagem, uma utopia alguém imaginar isso. Agora, hoje li um perfil sobre o Nicolas. Isso, e assim, por mais que eu tenha todas as diferenças possíveis em relação a ele, não dá para negar uma coisa. O Nicolas é uma jovem liderança de um novo momento de se comunicar. Ele faz isso muito bem e arregaça as mangas e trabalha. Esse sujeito, ele foi para várias cidades, rodou o país, pedindo votos para candidatos a prefeito, a vereador e tal, e muitos deles acabaram tendo êxito. Você vai falar com a ministra, tenta marcar, por exemplo, uma conversa, uma entrevista com a ministra Marina Silva. Você não vai, é mais fácil falar com o Papa Francisco. Então é necessário que políticos importantes desse campo estejam dispostos a dialogar com outros setores da sociedade, algo que eles estão se recusando a fazer. E as urnas mostram isso. José Maria Trindade, você acha que há uma dificuldade desses integrantes do governo hoje em dialogarem com a sociedade, em botar a mão na massa, em dar a cara a bater mesmo nessas campanhas eleitorais para conseguir colocar gente lá? Ah, mas é verdade. E não é só nas plataformas digitais, não, viu? A entrevista para os veículos de comunicação, para você falar com o integrante do governo, falar com o mesmo líder de esquerda, é uma dificuldade danada. E já o outro lado, eles pedem, vão atrás de você e falam, olha, que dia que eu vou falar lá na Jovem Pan? Para você ter uma ideia da dificuldade, eu não estou entendendo o que eles estão pensando da vida e fechados numa bolha e achando que não devem falar para todo isso. Essa dificuldade de comunicação é crônica, só que agora ficou muito mais evidente, né? Esta é a realidade. O presidente, no início da semana, se reuniu com os ministros políticos, fez uma avaliação detalhada ali do resultado de cada eleição. O diagnóstico de falta de lideranças jovens foi ali claramente falado, né? Eu conversei com a deputada Carol D'Artora, que é uma jovem líder, é uma deputada federal, jovem líder no Paraná, e ela mostrando claramente que até ela tem dificuldade de se colocar no partido. Ela é jovem, ela é uma liderança nova e que tem a linguagem da internet, tem dificuldade. Então, para você ter uma ideia, até internamente o debate é exatamente esse. Depois dessas reuniões, inclusive com o aliado, se chegou à conclusão que o presidente tem que entrar em campo sem medo de perder.